Olá a todos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Michael. Você já ouviu falar aquele que não volta pelo amor, volta pela dor? Ou quem não voltar pelo amor, vai voltar pela dor? Você já ouviu falar isso? Eu posso te dizer que isso literalmente aconteceu comigo. E eu sou uma pessoa evangélica, eu sou da igreja Assembleia de Deus. Na verdade, a primeira vez que eu aceitei ao Senhor, já grande, de ir em uma igreja evangélica, eu tinha 16 anos a primeira vez. Foi lá em Curitiba, tinha 16 anos. E antes disso, só quando eu era bem criança, bem pequeno mesmo. Então eu não lembro de como que era, né? Então, pela primeira vez que eu ergui a mão e aceitei ao Senhor, eu tinha 16 anos. Aí depois eu voltei para São Paulo, onde me batizei depois no outro ano, na igreja Assembleia de Deus. Isso aconteceu comigo, de ter aceitado ao Senhor, ter me afastado, depois eu ia, me reconciliava, me afastava. Foi várias vezes isso. Eu fiquei muito tempo afastado mesmo para poder me reconciliar. Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. E isso realmente aconteceu comigo. Na Bíblia, se você for procurar, não tem essa passagem, se você não voltar pelo amor, vai voltar pela dor, isso não tem. Mas, em Lucas, no capítulo 15, versículo 11, ela fala da parábola do filho pródigo. E mesmo quem não leu a Bíblia, conhece essa passagem, já ouviu falar dessa parábola. E é um grande exemplo para a gente falar de quem não vem pelo amor, volta pela dor. Algo parecido aconteceu comigo. Não o que aconteceu nessa parábola, mas de também voltar pela dor. Um resumo da parábola do filho pródigo é porque ele pediu a sua parte de herança pro seu pai. Ele pegou aquela parte dele, tinha ele e um outro irmão. Aí ele recebeu antes do irmão, ele era mais novo. O irmão mais velho ficou e ajudava sempre o pai. Aí esse irmão mais novo pediu a parte dele da herança, e isso que o pai dele ainda estava vivo. Como que recebe uma herança, sendo que o pai ainda está vivo? Aí já começa por aí, né? Até a consideração também. Aí ele vai, pega aquela herança, vai, gasta tudo o que tem, vai para longe. E fica sem ter para se sustentar, para comprar o alimento, passa necessidades, passa humilhação, e aí ele vai e lembra que ele tem uma pessoa que o ama, tem uma família, né? Ele vai e volta. Né? Ele voltou pela dor. Então esse é um resumo rápido, porque todo mundo conhece essa passagem, né? Essa parábola. E comigo também foi bem parecido. Mas todos voltam pela dor. Eu quero falar assim, não falando muito do que aconteceu comigo, porque eu já falei, né, sobre o meu testemunho, né? Eu também vou deixar sugerido, né, lá no final do vídeo para você que ainda não viu. Mas o que eu queria falar é dessa parte de voltar pela dor. Mas todos vão voltar pela dor? Aqueles que não querem vir por amor, por vontade própria, por desejo, por querer. Na Bíblia tem uma passagem que fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mesmo que não lê a Bíblia, também já escutou a falar essa passagem. Tem aquela parte de você tem esse desejo de servir ao Senhor. Você tem esse desejo de servir ao Senhor? Aquela pessoa que você tanto quer trazer, colocar nos caminhos, ela tem esse desejo de servir ao Senhor? Isso também, tudo isso pode ser levado em conta. O porquê pode ser levado em conta? Porque mesmo uma pessoa que nunca mostrou nenhum interesse, ela pode também vir a ser uma dessas que vai servir ao Senhor. Nesse meu caso, eu sempre quis estar nos caminhos do Senhor. Né? Além da promessa que Deus fez para mim, para minha vida, que eu faria a obra, o que no momento estou fazendo agora, é limitado devido à minha desobediência. E esse é um dos motivos de ter voltado pela dor, porque eu fiquei numa situação muito precária, né, fisicamente assim. Mas graças a Deus por essa oportunidade de poder ter voltado, né? Melhor ter voltado pela dor do que nem ter voltado e ter morrido, né? E a Bíblia nos ensina que só há dois caminhos para todo homem, toda mulher, mas é a realidade, né? Mesmo você acreditando ou não, só há esses dois caminhos. Mas Deus, né, com a sua infinita misericórdia, né, ele permitiu com que eu voltasse pela dor. Né? Então eu que já tinha aceitado ao Senhor, mesmo que eu fiquei me afastando, meu desejo sempre era de estar nos caminhos do Senhor. Mas era muito difícil, né? Eu sempre tive o desejo, sempre tive a vontade de estar nos caminhos do Senhor.
Mas não era fácil porque o inimigo sabe tudo aquilo que a gente tem no pensamento. Ele não lê nosso pensamento, só Deus pode fazer isso. Ele sabe muito aquilo que a gente tem no pensamento, por quê? Porque ele vê as nossas reações, como nós agimos, como nós nos comportamos, tudo isso ele vê. E ele tem muito tempo, muitos anos, centenas de anos, milhares de anos. Então, tem muita experiência em saber olhar a pessoa e ficar estudando ela. Então, ele sabe tudo aquilo que cada pessoa, que pode levar a pessoa a afastar-se dos caminhos do Senhor. Tudo aquilo que chama a atenção daquela pessoa para sair dos caminhos do Senhor, tudo aquilo, ele usa tudo isso contra nós. Então, comigo isso aconteceu e não era fácil para mim voltar. Mas a Bíblia nos também fala, né? Isaías 30:21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Então, por mais que eu estivesse afastado dos caminhos, indo para outros lados, outros lugares, que não era aquele que era a direção que Deus queria que eu fosse, sempre tinha a voz do Senhor, sempre o Espírito Santo mostrando, mas a gente é teimoso, né? E como está em Romanos 3:10, não há um que faça o que é certo, né? Então sempre eu tinha esse desejo, Deus sabe, né, de tudo, né? Porque Deus é onisciente, e eu tinha esse desejo de fazer a obra, e Deus sabia, né? Mas que pena que eu esperei a voltar pela dor para poder estar fazendo a obra, estar fazendo a vontade de Deus. Aí você pergunta, mas então Deus é ruim? Não. Então Deus é maldoso? Não. Deus é muito bom. Eu ainda novo, bem fisicamente, podia andar, correr, mexer os dois braços e trabalhava, era independente, né? Mas eu preferi fazer o que era a escolha errada, e através dessa escolha errada eu estou aqui. As consequências que aconteceram apenas de um erro meu, né? Mas graças a Deus, pela sua bondade e misericórdia, ele me deu essa chance de poder, mesmo em cima da cama, estar falando do amor dele, estar falando para você que de repente está fora dos caminhos, para você que de repente eu não estou bem espiritualmente, eu estou fraco espiritualmente, né? Ore a Deus, permaneça firme com o Senhor, não faça como muitos que se afastaram e tiveram, mas foi um privilégio voltar pela dor igual eu, foi um privilégio. Não faça igual muitos tomar essa decisão errada, porque nem todos conseguem voltar, nem todos têm esse tempo. Muitas das vezes você tem uma chance, tem duas, tem três, tem quatro, cinco. Nós nem sabemos quantas chances, quantos livramentos nós temos em nossas vidas. Então, permaneça firme, não se afaste dos caminhos do Senhor, não faça como eu voltei pela dor, permaneça firme, que Deus vai te recompensar. Amém? Que você possa continuar nos caminhos do Senhor, para que não aconteça de ter que voltar pela dor. Amém? Então, se essa mensagem serviu para você, te ajudou de alguma forma, ou se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está fraco espiritualmente, manda para essa pessoa e avisa ela que não compensa voltar pela dor. Eu também te peço, se te ajudou, eu peço o seu joinha, se você puder comentar, eu leio todos os comentários, se você puder compartilhar, eu vou te agradecer muito e você vai estar ajudando muito a poder levar essa mensagem para aquele que está precisando, tá bom? Deus abençoe.